Olá amigo, olá amiga, bem-vindo ao canal Professor Rodrigo Batista. Aqui juntos, nós todos os dias estudamos a Palavra de Deus e hoje é o nosso dia especial do estudo do livro do Apocalipse. No nosso canal, nós revelamos os mistérios da Palavra de Deus, tendo a certeza de que o livro do Apocalipse é uma carta de esperança, uma carta de amor. Semana passada, nós fizemos um vídeo aqui no canal falando sobre as igrejas do Apocalipse, que nós encontramos a partir do capítulo 2 do livro do Apocalipse. E hoje eu vou falar um pouquinho mais detalhado sobre cada uma dessas igrejas e sobre o período em que elas representam na história. É muito importante a gente entender também que a profecia de Deus ela se cumpre na história. Cada período em que a igreja teve que vencer, lutar, enfim, batalhar, é um período descrito no livro do Apocalipse. E isso está bem claro já no primeiro capítulo do livro. Olha só o que Jesus diz no capítulo 1, verso 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou a seu servo João. Já no primeiro verso do Apocalipse, a gente vê que a carta é uma carta de revelação de Jesus, e o objetivo é mostrar o futuro, a partir do momento em que João vivia até o final dos tempos ou a volta de Jesus. Porque aqui no verso 1 diz que as coisas que devem acontecer ou que em breve irão acontecer. Então é uma revelação prática de Jesus, onde Jesus se revela para a gente. E ali no verso 11 diz assim, dizendo, o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então nós temos aqui 7 igrejas que ficavam na região da Ásia Menor, atual ali na região da Turquia. Nessas igrejas nós temos uma revelação profética de Cristo para todos os períodos em que a igreja viveria através da história. Entender que a Bíblia se interpreta através da história no Apocalipse, isso é chamado de historicismo. Isso é a melhor definição, é a melhor forma de definir, entender e estudar o livro da Palavra de Deus. E hoje, então, vamos estudar essas 7 igrejas no tempo que nós temos aqui no nosso canal. Vamos, então, ao capítulo 2 de Apocalipse, a partir do verso 1, e diz o seguinte, o Senhor Jesus. Ao anjo, que é o mensageiro da igreja em Éfeso, escreve, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro, as 7 igrejas, né, que são representados aqui, aquele que anda através dos tempos, aquele que revela o futuro. Diz o seguinte, o Senhor Jesus, com as tuas obras, conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste em falta, ou mentirosos. Aqui Jesus diz que essa igreja ela é lutadora, ela tem muito amor, mas infelizmente ela estava abandonando esse primeiro amor. Esse período da igreja representa a igreja de Cristo a partir do ano 31 até o ano 100 depois de Cristo. O primeiro momento, até o momento em que João falece, até o finalzinho, onde o último apóstolo, né, descansa no Senhor. Esse é o período representado pela igreja de Éfeso, uma igreja que amava, uma igreja forte, mas que estava se permitindo abandonar o primeiro amor, o amor de Cristo no coração. Quando a gente vai ao livro de Atos, a gente vê que eles se consideravam irmãos, vendiam bens pessoais, se cuidavam, se protegiam, se amavam. Só que agora, no final desse primeiro século da igreja cristã, eles já não estavam tão unidos. Novos cristãos haviam nascido, pessoas que já não conheciam os apóstolos, pessoas que já não tinham aquele amor pela palavra de Deus, e desavenças e até mesmo heresias já estavam na igreja. Quando a gente vai para os escritos de Paulo, por exemplo, ele diz que já a atuação nos dias dele, a atuação do anticristo já estava acontecendo. Ele deixa isso muito claro, e Paulo viveu ali pelo ano 60 e poucos, década de 60, né, depois de Cristo. Então, anos 50, 60 depois de Cristo. Então, é um período ali em que a igreja já estava, poucos anos depois da ascensão de Cristo ao céu, já estava começando a abandonar o primeiro amor. Vamos então à palavra de Deus, ao finalzinho dessa carta
para aquele período histórico, né? Que também representa muito para todos nós. Diz assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esse é o verso 7. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Então, só nesse verso aqui, nessa igreja, nós temos um elogio muito grande pelo amor, nós temos uma repreensão por abandonar esse amor e uma promessa, que é a promessa de termos a árvore da vida. Aqui é uma promessa que Jesus faz para todos nós em todos os tempos. É muito importante a gente entender isso, que quando temos o amor de Cristo, temos a sua promessa, a promessa da salvação. E assim segue todas as cartas do Apocalipse. Vamos lá então ao verso 8. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Aqui diz que essa igreja é uma igreja que tem muita tribulação, muita luta, é uma igreja que enfrenta a blasfêmia, a pobreza, mas Jesus disse, olha, sê fiel à tua morte e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, diz às igrejas. E mais uma vez, o vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Então a gente pode até sofrer e morrer nesse mundo, mas a nossa salvação ela está garantida em Cristo Jesus. Esse período da igreja vai do ano 100 até o ano 323 depois de Cristo. Período em que a igreja passa por uma grande perseguição dentro do Império Romano. A igreja tem que se esconder debaixo de cavernas mesmo, em tumbas, catacumbas, esgotos, da melhor forma possível para poder sobreviver. Muitos cristãos nasceram em cavernas, morreram sem nunca ver a luz do sol, por amor a Cristo. Existem muitas cavernas que têm esculturas e corredores e mais corredores, pequenas capelas dentro do interior. Roma mesmo tem muito disso, porque é lá onde os cristãos sobreviviam nesse mundo, com a certeza que Jesus disse que não teriam a segunda morte. E para quem não sabe, a segunda morte é a morte eterna. Vamos lá então, continuando o nosso estudo. Quando a gente vai para o verso 12, ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve: essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, aquele que tem a palavra de Deus. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda que nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, ou minha testemunha fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Aqui também tem uma carta, uma repreensão a esse período da igreja, que representa o ano 323 até 538. Esse período da igreja, a igreja de Cristo, começou a se permitir se tornar uma igreja que abandonou a Cristo. Ela começou a abandonar gradativamente a fé em Deus, começou a abandonar os ensinamentos da palavra de Deus e começou a adotar costumes do mundo, costumes seculares, pagãos, realmente abandonando completamente o primeiro amor de Cristo. É uma igreja que estava mesmo assentada no lugar em que o inimigo de Deus estava reinando. Ali diz que o trono de Satanás estava entre eles, até fala de uma testemunha que havia sido morta, uma pessoa ali que morreu em nome de Cristo. Esse período, a igreja cristã se tornou a igreja estatal do Império Romano. A partir desse período, a igreja agora era a igreja do Império e passou a ser perseguidora de todo aquele que crê em Jesus. Infelizmente, a igreja perseguida agora se tornou perseguidora e matou muito mais com essa perseguição do que o próprio Império Romano. Continuando aqui o texto bíblico, porque Jesus sempre tem uma promessa, verso 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sob essa pedrinha escrita um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Que é uma promessa de salvação no céu para aquele que segue Jesus com um novo nome, uma nova história. Continua o texto bíblico, verso 18. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os seus pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Aqui Jesus diz que essa igreja passou por um momento em que ela permitiu, mais uma vez, que doutrinas ruins
né, estivessem dentro da igreja. Ela solidificou, na verdade, essas crenças dentro, ou dogmas também, dentro do conjunto de crenças do cristianismo. É uma igreja que começou bem, que começou com luta, com perseverança, mas que acabou com o tempo abandonando o amor e a crença no nosso Senhor Jesus. Esse período de Tiatira representa o ano de 538 até 1517. É o período da Idade Média, ou Idade Escura, Idade das Trevas, em que a igreja dominava o mundo ocidental e só fazendo com que as pessoas permanecessem na escuridão espiritual, não se deixando compreender e buscar a palavra de Deus, a não ser, é claro, que o sacerdote dissesse, e assim as pessoas tivessem algum acesso à palavra de Deus. No finalzinho, Deus também dá mais uma promessa, e diz o seguinte: ao vencedor, verso 26, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus é a estrela da manhã, Jesus é a glória de Deus manifesta entre nós. Ele que reflete para a gente quem é Deus. Ele que nos dá a alegria da vida, e Ele promete isso. A estrela da vida, estrela de bênção, para aquele que segue o seu caminho. Durante esse período nós vimos então que a igreja se envolveu na escuridão, mas Cristo ainda era a estrela que brilhava naquela noite escura em que o mundo cristão vivia. A partir de agora começamos o capítulo 3 e diz assim, a partir do verso 1. Ao anjo da igreja em Sardes, escreve: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Existe um conselho de Deus aqui para essa igreja, para que ela vivifique, para ela consolide a palavra de Deus, a força daqueles que iam que enfrentar muitos desafios e que morreriam por amor a Jesus. Esse período da igreja de Sardes, representa do ano de 1517 até 1798. Um período muito difícil da igreja, em que ela teve que lutar e se solidificar. É um momento em que finalmente a luz de Cristo começa a brilhar. Nesse período é que finalmente acontecem os primeiros proclamadores da mensagem de Deus. Nesse período, Martinho Lutero começa a pregar a palavra de Deus, as igrejas protestantes começam a enfrentar os grandes desafios que era a luta contra as doutrinas daquele período da época, né, período da história da Igreja Católica, que ainda dominava toda a Europa. E olha só o que diz: sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te, porque senão vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, olha o que Jesus fala, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, no mundo corrompido, de uma igreja corrompida, haviam fiéis testemunhas que estavam ali prontas para morrer por Cristo e proclamar a sua mensagem. Esse período é o período que começa a mensagem de Deus sendo proclamada, em que as pessoas começam a ter acesso, mais uma vez, à palavra de Deus. Tem a prensa de Gutenberg, né, que fez ali a primeira prensa de tipos, e então a palavra de Deus, a Bíblia, começou a ser produzida, e as pessoas tiveram que aprender a ler e escrever para poder ler a Bíblia, e a mensagem de Deus começou a ser repopular, né, na verdade, né? Toda a Europa, o mundo, que havia perdido essa mensagem, que havia se perdido no conhecimento de Deus. Agora não, agora está sendo disseminada por todo mundo a verdade na mensagem de Deus. E finalmente, quem sabe, né, as pessoas começariam a se converter mais uma vez e voltar a Cristo. A promessa é que quem estivesse com Jesus teria vestes brancas, da pureza de Cristo, que é por nós. Vamos lá então, continuando a descoberta das 7 igrejas do Apocalipse. Vamos então à próxima igreja, no capítulo 3, verso 7.
Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e que ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, e que tens pouca força, entretanto, guardaste minha palavra e não negaste o meu nome. Jesus faz ali vários elogios a essa igreja. É uma igreja que ainda fica mais forte com esse tempo, o período em que ela vive, e proclama fortemente a mensagem da volta de Cristo, a mensagem de um Deus que ama a todos nós, uma mensagem do Evangelho mesmo, de boas novas para todo mundo. Essa igreja representa o período de 1798 até 1844. Ali o finalzinho, o período em que a Igreja Católica ela perde o seu poder no mundo, em que o general Berthier prende o Papa do seu período, a mando de Napoleão. A Igreja Católica é ferida, ela quebra mesmo, perde sua influência, perde seu poder no mundo, na Europa, no mundo ocidental, e finalmente, a partir desse período, a Igreja de Deus tem liberdade de proclamar o seu Evangelho. E isso vai até 1844, onde chegamos na última igreja do Apocalipse. É a última, não tem mais depois dessa. A igreja de Laodiceia. E olha só o que diz a palavra de Deus. Eu digo para você que essa é a igreja que nós vivemos hoje, e por isso a gente tem que prestar bastante atenção no que Jesus diz, a mensagem de Cristo para essa igreja. E diz assim, verso 14: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras fostes frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: eu sou rico, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Nós estamos no último período da igreja, que começa em 1844 e vai até a volta de Cristo. Esse período é uma igreja arrogante, orgulhosa, que acha que é muito, mas na verdade é bem pouca coisa. Uma igreja que acha que tem poder, mas não tem nenhum. Que acha que é bonita, mas está toda enfeiada, ela está decadente, mas quer aparentar, uma máscara de superioridade, de uma igreja que ama. E você conhece muito bem isso, nós sabemos que o amor de Cristo está se esfriando no mundo, e as pessoas estão se perdendo de Jesus. E esse é o período em que nós estamos vivendo. Uma igreja que está muito mais preocupada com shows do Evangelho do que realmente viver o Evangelho. Com palavras que acalentam o coração muito mais do que com os ensinamentos da palavra de Deus. E continua o texto bíblico. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres. Esse ouro refinado é a fé verdadeira de Cristo. É aquilo que nos enriquece. É a fé que vence o mundo, provada pelo fogo, o fogo das tentações desse mundo. E continua o texto bíblico. Vestiduras brancas para te vestires. Afinal, Jesus disse, é uma igreja que está nua, mas que Jesus agora se compromete a vesti-la com a sua justiça, a justiça branca de Cristo. E continua, a fim de que não sejas manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Precisamos do Espírito de Deus para que a gente possa ter um coração e a mente clara, para que os nossos olhos enxerguem. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem olhos para ver, veja. Quem tem boca, proclame a mensagem de Cristo. Precisamos então do ouro da fé, precisamos das vestes da justiça de Cristo e não as nossas, e precisamos do Espírito Santo para abrir os nossos olhos nesse período em que nós vivemos. Verso 19. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Quem ama, repreende, cuida, E continua a palavra de Deus. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Aí termina o verso com os últimos dois versos, dos últimos 3 versos. Esse, o verso 20, é bem famoso, bem conhecido, e diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Olha que promessa. Jesus está à porta do nosso coração. Verso 21. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim também como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito
diz às igrejas. Para concluir o nosso estudo de hoje, eu quero falar para você o significado do nome de cada uma das igrejas. E é o seguinte: Éfeso tem um significado, tem alguns significados, mas Éfeso significa principalmente desejável. Então, uma igreja maravilhosa, desejável. Esmirna, mirra, é uma igreja que tem um cheiro agradável a Deus. Pérgamo, exaltação. Tiatira, cheiro suave, olha só. Sardes, canto de alegria. Filadélfia, amor fraternal. E finalmente, Laodiceia, o nosso momento, a nossa igreja, que tem um significado muito interessante: julgamento do povo. Estamos então no grande julgamento celestial. Jesus está hoje diante do trono de Deus, julgando o mundo, julgando os seus filhos na grande purificação do santuário celestial. E esse é o momento da gente se entregar para Jesus, buscá-lo e entender e aceitar a sua mensagem. Vamos juntos orar? Querido Pai que estás nos céus, obrigado pelo teu amor, obrigado por nos mostrar a revelação do que vai em breve acontecer nesse mundo. Obrigado por estar conosco a cada momento. Que nosso coração possa estar cada vez mais forte ao teu lado, decidido. Que o Senhor nos dê o colírio do Espírito Santo, as vestes da justiça de Cristo e o ouro da fé, para que nós possamos estar preparados, com nosso coração aberto, para que nós possamos reinar com Cristo para toda a eternidade. Em nome de Jesus. Amém. Nunca se esqueça, meu amigo e minha amiga, aqui no canal Professor Rodrigo Batista, você estuda a Palavra de Deus. Te vejo no nosso próximo estudo. Tchau, tchau.